apoiadores. A manchete da Raniele é: Bolsonaro e apoiadores se reúnem em ato na Paulista pela anistia dos condenados pelo 8 de janeiro. Ministro Luiz Fux e presidente da Câmara, Hugo Mota, são alvo de pressão durante o ato. Rani. Exatamente, essa manifestação que foi a primeira depois que Bolsonaro foi considerado réu em julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal, reuniu apoiadores do ex-presidente da República, 7 governadores, também líderes religiosos, além de pastores evangélicos, teve um padre, um pai de santo, um rabino. E Bolsonaro, ali ao lado dos seus aliados, aumentou o tom contra ministros do STF e também contra o presidente da Câmara, Hugo Mota. Inclusive, essa última ficou a cargo do pastor Silas Malafaia, que foi quem organizou o evento. Disse que Hugo Mota é um opositor, ou então inimigo, porque na reunião de líderes da semana passada, orientou que eles não assinassem a urgência do PL da anistia. Ele também disse que o presidente da Câmara envergonha toda a Paraíba e que se ele estivesse assistindo isso, que ele mudasse de posição. O pastor também disse que iria revelar o nome de todos os deputados federais que não assinaram esse requerimento de urgência. O deputado federal Nicolas Ferreira, ele chamou os ministros do STF de ditadores de toga. Chamou Alexandre de Moraes de covarde e o ministro Luiz Roberto Barroso, o presidente da Suprema Corte, de debochado. A gente viu também os governadores, sobretudo Tarcísio Gomes de Freitas, que é um dos cotados para assumir ali o lugar de Bolsonaro, vamos dizer assim, como candidato à presidência da República em 2026, dizendo que vai articular com os deputados do Republicanos para que assinem esse requerimento de urgência. E a gente viu também um discurso inflamado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que chamou a atenção do ministro Luiz Fux, dizendo que ele não iria jogar o seu nome na lama. E lembrou o caso da Débora dos Santos, que é o caso que eles pegaram ali para se tornar símbolo do PL da anistia, que foi aquela mulher de 39 anos, cabeleireira, que riscou ali, que pichou a estátua da Justiça com a frase "perdeu o mané". Então, Ari, para finalizar, agora sobre a quantidade de pessoas, né, que estavam no ato. Os dados, novamente, estão ali divergentes daquilo que os apoiadores de Bolsonaro dizem, que foi, de acordo com o Datafolha, 55 mil manifestantes estavam na Avenida Paulista. Eles estavam concentrados em 3 pontos. Já de acordo com o monitor do debate político da USP, cerca de 45 mil manifestantes estavam na Avenida Paulista, mas de acordo com algumas pessoas que observaram essa manifestação, ainda foi um número pequeno, tendo em vista que 7 governadores foram, inclusive, o de São Paulo. Eu quero saber do professor Marco Antônio Villa, entre outros assuntos, o seguinte: foi uma pressão pública em um ministro da Suprema Corte, o que é uma conduta ousada, né? Você ir a público diante ali de 40 e poucas mil pessoas, menos de 50 mil, e praticamente tentando emparedar o Fux sobre ele abrir divergência em relação ao processo no Supremo Tribunal Federal. Professor, esse tipo de pressão funciona? Vai funcionar? Eles acreditam nisso realmente? Não, isso, no meu entender, não vai alterar em absolutamente nada qualquer voto do ministro Luiz Fux ou de outros ministros, né? Quando coloca a toga, o ministro deixa de ter de pagar, vamos dizer, entre aspas, uma expressão muito paulista aqui, pagar pedágio, porque aqui nós somos o estado dos pedágios nas estradas, e vai decidir segundo a sua consciência, segundo os autos do processo. Então, eu acho que isso não tem qualquer relação, isso é falar para a arquibancada, né? É tarefa, claro, daqueles que agora estão sentados no banco dos réus ou diretamente ou seus aliados, mas não vai ter qualquer interferência em qualquer dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. E o ato, por fim, entre 45 mil a 55 mil pessoas, evidentemente é um número
razoável, claro, né, bem maior do que o do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, mas não tinha o tal 500.000 que eles falaram que teria, ou até alguns falavam em 1 milhão. Não, muito menos. Ou seja, dá a entender que há também um certo cansaço entre o campo bolsonarista e a palavra de ordem anistia, ela acabou não tendo, e as pesquisas mostram isso até o momento, apego popular, né? Verdade, o professor trouxe aqui um desenho, né, bem preciso. Foi melhor em relação ao fiasco na praia de Copacabana, mas muito aquém da previsão. Parece que há um cansaço das pessoas e essa pauta especificamente da anistia não toca aos brasileiros. Daqui a pouco a gente traz a manchete da Marta falando disso. Franz Teixeira. Olha, Ari, inclusive durante essa manifestação que pedia a anistia para os condenados do dia 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal seguia analisando ali 17 réus por participação nos atos do dia 8 de janeiro. Não vai mudar em nada o modo como o Supremo vem julgando esses casos, porque eles ali defendem que esses casos sejam analisados como atos de vandalismo, com penas mais brandas, mas desconhecem todo o contexto que foi o 8 de janeiro, porque foi um ato político voltado a tirar do poder um presidente democraticamente eleito, que atacou em cheio as instituições democráticas do nosso país, numa clara tentativa de golpe de Estado. Então, independente dessa manifestação, e mesmo que o contingente tivesse sido maior do que foi, porque, novamente, comparado ao que se prospectava, o que a base eleitoral de Bolsonaro esperava foi um fracasso de público, independente disso, a justiça continuaria julgando do mesmo modo. Porque a justiça quer dar um exemplo para que atos como o que aconteceu em 8 de janeiro de 2023 não voltem a se repetir no nosso país. E agora a gente vai